O livro da semana é Jesuítas, Vedetes e Outsiders, História Social do Teatro Brasileiro. O autor sou eu, Ney Vilela. A editora é a Planeta Azul do Rio de Janeiro. O livro acabou de ser publicado e ele tem 340 páginas. Jesuítas, Vedetes e Outsiders apresenta um pouco pelas características do assunto, outro tanto por conta do temperamento de quem o escreveu, o formato narrativo. No caminho escolhido, não se focalizam os acontecimentos particulares por si só, mas pelo que revelam sobre a cultura em que ocorreram. É um livro que se utiliza do ferramental de uma ciência, a história. Reconhece-se, entretanto, que jesuítas, vedetes e outsiders não reproduz o que realmente aconteceu, pois é fruto de um ponto de vista particular. A voz do narrador é uma entre várias. Também é necessário reconhecer que as atividades dos grupos teatrais se desvanecem assim que os panos descem, após a representação da última cena de um espetáculo. Mas Jesuítas, Vedetes e Outsiders não é um livro de ficção. Se cada um dos acontecimentos apresentados não pode ser definido como o que realmente aconteceu, a soma deles nos permite construir com muita precisão a evolução da sociedade brasileira desde a chegada dos europeus até o momento presente. Evolução que é descrita com clareza, suave ironia e fluência. Em muitos momentos, a narrativa buscará a análise estrutural e tentará compatibilizar de maneira eficiente o fluxo de tempo a esta análise. Esta postura leva a um problema interessante. Lidar com a sequência dos acontecimentos e com a intenção consciente dos atores destes acontecimentos e, ao mesmo tempo, com as estruturas, instituições, modos de pensar, etc. Ainda mais, verificar se essas estruturas atuam como freio ou acelerador para os acontecimentos. Jesuítas, vedetes e outsiders organizam-se para narrar essa história social do teatro brasileiro de maneira original. O texto foi dividido em atos e subdividido em capítulos. Esta divisão pode parecer redundante, uma vez que cada um dos atos congrega apenas um ou dois capítulos, mas foi feita para que atos possam oferecer designações que melhor definem o que acontecia e o que acontece em nossos palcos, tablados e terreiros, além de se rejeitar o sequestro que os estudiosos de literatura fizeram sobre o teatro brasileiro. Não há lógica em se dividir a história do teatro brasileiro em categorias como romantismo, classicismo, parnasianismo, etc., ou em gêneros como tragédia, drama ou épico. Nos três atos, as designações levam em conta o fato de que o teatro é uma arte que se faz usando principalmente o corpo humano como ferramenta, e não o texto literário ou suas convenções descritivas. E os capítulos de cada um dos atos dividem o relato dentro de uma periodização mais afeita aos estudos de história. Finalmente, no epílogo, temos o acompanhamento das trajetórias de alguns dos grupos teatrais amadores e as considerações finais a respeito desta viagem pela história do teatro brasileiro. Jesuítas, vedetes e outsiders torna visível a história do teatro brasileiro a partir de seus representantes e participantes, dentro e fora dos palcos,
usando cronologia e tipificações teatrais, sem recorrência à periodização literária. É um livro que se lê com o mesmo prazer com que se acompanha um romance de aventuras. A resenha Livro da Semana é produzida pelo Grupo Letras e Sons de São Carlos, com o apoio da Federação de Teatro Amador do Nordeste Paulista e do Museu do Teatro Amador Paulista, ambos situados em Franca. E eu sou o professor Ney Vilela. Fiquem amigos com o meu abraço.